O ambiente em que você vive define quem você vai ser. Essa frase cada vez mais está fazendo sentido na minha vida, principalmente em relação a quem eu quero na minha vida, os livros que eu estou lendo, a forma que eu me cuido e a forma que eu gerencio o dinheiro, digamos assim, né? Então eu acabei dividindo o ambiente em quatro: o ambiente mental, que é você com você mesmo; o ambiente corpo, que é ter um corpo funcional; o social, que é questões sobre casal, amizade, família e trabalho; e o financeiro, que é como você cuida do seu dinheiro. Talvez algum tópico aqui não seja a mesma opinião que a sua, mas eu quero que você primeiro escute e depois não precisa concordar, mas reflita sobre como você está levando a sua vida. E também não estou dizendo que a minha resposta é única, mas eu gostaria de compartilhar a minha visão com você. Primeiro, o mental. O mental, na minha visão, que você precisa ler e estudar para o resto da vida. Sim. Ah, não gosto de ler e tal. Olha, eu recomendo que você leia, porque a leitura ela nos aproxima de interpretações que a gente não vai ter no nosso dia a dia. Ela vai ajudar a reformular muitas coisas que você pensa sobre o seu futuro, sobre as pessoas que estão ao seu lado. Você vai melhorar a sua autoanálise, vai melhorar a sua interpretação perante as situações da vida. Então, leia, que para mim é um aprendizado contínuo que eu vou levar para o resto da vida. E também estude. Ah, mas eu não quero fazer uma graduação. Não, não estou dizendo fazer uma graduação. Tem vários cursos online que você consegue encaixar na sua agenda e que eles vão te trazer uma evolução, um aprendizado. Ah, mas eu não gosto de estudar. Eu sinto muito, mas de alguma forma ou de outra você vai ter que estudar. Sendo ela prática, sendo ela teórica, sendo ela através de um curso, sendo ela através de um livro. Mas de alguma forma você vai ter que estudar. Nem que seja um estudo em que você observa as pessoas, em que você conversa muito com pessoas, mas de alguma forma você precisa estudar. Estudar nada mais é do que buscar o seu autodesenvolvimento. E na minha visão, você precisa buscar esse desenvolvimento para o resto da vida. Segunda coisa é o corpo. O corpo está ligado de duas formas: o corpo físico também com a sua alimentação. O que eu quero dizer com o corpo? Né? É nele que você vai viver o resto da vida. Essa frase ela tem um peso gigantesco. Ah, mas eu não gosto de fazer exercício, não gosto de musculação. Não é gostar. Você precisa fazer. Ah, mas eu gosto de corrida. Então faça a corrida. Ah, mas eu gosto de fazer crossfit. Faça crossfit. A questão é colocar o seu corpo em movimento. Ter um corpo funcional. Um corpo em que quando você tiver com 60, 70 anos, você não dependa de ninguém fisicamente para te ajudar. E outra, você vai viver nele pro resto da vida. Então, como é que você não vai cuidar do seu corpo? É a mesma coisa cuidar da sua alimentação. A probabilidade de quando você cuida da sua alimentação não desenvolver qualquer tipo de doença é muito grande. Ah, mas eu gosto de tomar minha cervejinha. Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não possa beber, você não possa tomar o seu vinho, não possa comer sua pizza, não possa. Não é isso. É uma questão de que você precisa pensar também a longo prazo. Que cuidar do seu corpo e cuidar da sua alimentação seja também um estilo de vida para você. E que isso, ao mesmo tempo, ele seja algo que você consiga ensinar para os seus filhos e ensinar para as pessoas que estão ao seu lado, mesmo sem querer ensinar, ser um exemplo. Então, ao mesmo tempo, a ideia aqui é que você tenha um corpo funcional, que você tenha um corpo, não precisa ser um corpo atlético, não precisa ser que nem as Musa Fitness, não precisa ser fisiculturista gigante, maromba, não precisa, mas que você tenha um corpo que você não dependa de ninguém futuramente.
O terceiro ambiente é o ambiente social, que aí eu divido em 4 ambientes, que é o ambiente do casal, que é o ambiente familiar, que é o casal é você, seu parceiro, sua parceira, o ambiente social, o ambiente de familiar, que é pais, parentes, o ambiente de amigos, que são as pessoas que também você confia, que não fazem parte do outro núcleo, e o ambiente de trabalho. Primeiro, o ambiente do casal. Analise quem está do seu lado. Analise se essa pessoa, talvez três, não sei, mas que se essa pessoa ela tem os mesmos valores que você ou valores parecidos. Vou dar um exemplo. É muito difícil uma pessoa fitness casar com uma pessoa acima do peso. É muito difícil. Pode acontecer? Claro que pode. Mas a pessoa fitness ela cuida do seu corpo, ela cuida da sua alimentação e ela gosta de ir para academia. A pessoa que está acima do peso talvez não goste de ir para academia, provável não cuida da alimentação e não tem uma rotina saudável, correto? Ok. Então, se essas pessoas elas quiserem um relacionamento, em algum momento vai estremecer o relacionamento. É a mesma coisa uma pessoa que guarda dinheiro e uma pessoa que guarda e uma pessoa que só gasta. Não dá certo. Vocês vão ter que se encontrar no meio termo ou vocês vão se separar. Ou outro exemplo, uma pessoa que só quer balada no final de semana, quer sair na sexta, sábado e domingo, e a outra quer estudar sábado e domingo. Não vai dar. Não tem como. Observe os valores que essa pessoa tem para que você não perca tempo entrando num relacionamento que vai acabar atrasando a sua vida. Ah, muitas vezes é duro pensar nisso. É, porque a gente não pensa de forma realista, porque a gente simplesmente começa a se relacionar, não conversa sobre nada no relacionamento e, e inicia o relacionamento. Outro, familiar. A questão de familiar que envolve pai, mãe e parentes. Primeiro, é um pouco complicado, porque depende muito como é a relação dos seus pais com você, do seu pai com você ou da sua mãe com você. Por quê? Porque muitas vezes os pais, eles nos criam para eles. Eles não criam a gente para o mundo. E na verdade a ideia é essa, que você crie, que você seja criada pro mundo, seja criado para o mundo. Porque muitas vezes os nossos pais, por uma proteção muito grande, eles não vão preparar nós para desafios que a vida vai nos trazer. Por isso que muitas vezes ficar um pouco longe da família vai fazer com que você se desenvolva. Não estou dizendo muito longe, não é isso. Mas é um ambiente que você precisa tomar cuidado. E muitas vezes os nossos pais, eles não continuaram a se desenvolver e aí você continua. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, mas as visões de mundo serão completamente diferentes. E você precisa entender que e respeitar que os seus pais têm aquela visão e não querer mudar eles através da sua visão, mas respeitar eles. Mas também querer o seu espaço, cortando aquele cordão umbilical, se afastando para que você consiga se desenvolver também como pessoa, porque embaixo das asas dos pais você não vai se desenvolver. Terceiro ambiente é o ambiente de amigos. É um ambiente em que, se você tiver amigos, 5 amigos acima do peso, você vai ser o sexto, você vai ser a sexta amiga. É um ambiente em que você precisa escolher as pessoas que você vai conviver. Vou dar um exemplo aqui. Na minha concepção, a amizade ela vem quando o nosso par, a pessoa que divide a nossa casa, ela não consegue suprir uma conversa, ela não consegue suprir um aconchego, ela não consegue suprir um aconchego no sentido de uma conversa fora da conversa do casal.
E a amizade ela vem para isso, ela vem para suprir essa fala, porque em determinados ambientes você vai querer conversar. É a mesma coisa, eu não vou conversar de futebol com a minha esposa. Ela não, primeiro que ela não gosta, segundo que é um assunto que não interessa. Também não vou conversar com ela sobre jiu-jitsu. Por quê? Porque é um assunto que ela não gosta e é um assunto que não interessa. Ela pode até me escutar, mas ela não vai entender. Então eu vou conversar com os meus amigos sobre isso. É esse tipo de assunto que eu estou dizendo. Que você precisa entender que cada pessoa, cada amizade, ela vai fornecer alguma coisa para você e você vai fornecer alguma coisa em troca. Por isso que você, na minha concepção, tome cuidado na hora de exigir coisas de determinada pessoa. Exigir não é chegar e dizer, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Tem amigos que você vai conversar assuntos B, tem outros amigos que você vai conversar A, e tem amigos que você vai conversar C. E o A não dá para conversar com o B, e o B não dá para conversar com o C, e o C não vai dar para conversar com o B, porque eles não têm assunto sobre isso. Então, cada amigo você vai direcionar. Então, cuide muito bem nessa parte de exigir o que talvez aquele amigo não consiga te dar e não ficar frustrado com aquela amizade. E trabalho também é um ambiente em que você vai passar o resto da vida. Independente se você troca de trabalho, se você muda de profissão, mas é um ambiente que tem que ser um ambiente bom, um ambiente bacana, mas ao mesmo tempo as pessoas do seu trabalho também vão ter uma certa influência sobre você. Então, procure avaliar e fazer uma autoavaliação se essa influência é boa ou ruim. Então, vamos lá. Terceiro item que a gente os ambientes, que é a parte social que eu falei agora a gente vem na parte 4 que é o financeiro. Financeiro é algo muito sensível, porque as pessoas não sabem conversar sobre dinheiro. É a mesma coisa assim. Se tem uma pessoa, independente se é homem ou se é mulher, no relacionamento que gasta dinheiro e a outra guarda, vai ter incompatibilidade de ideia. Tendo essas incompatibilidades, o casal não vai ficar bem. E aí vão ficar sempre no limite do dinheiro, ou seja, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. A ideia é que você pelo menos guarde ou invista, que a ideia é investir e guardar pelo menos 20% do quanto vocês ganham juntos. Para que você tenha uma tranquilidade. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, o dinheiro ele traz tudo que traz a felicidade. Exemplo disso, se você tem um problema de saúde, você não tem um plano de saúde. Se você tiver, vai ser muito mais rápido o atendimento, senão você vai ter que ficar na fila do SUS. Ou, por exemplo, ir nos lugares que você gosta, frequentar os restaurantes, pedir um iFood sem olhar o preço, ir no mercado sem olhar o preço. Então, tudo isso faz com que o dinheiro se torne importante. Então, eu quero compartilhar sobre esses ambientes com você, refletindo de novo sobre o ambiente, ele molda e vai definir quem você vai ser. Por quê? Porque se você estiver num ambiente que não te favoreça, um ambiente em que não te desenvolva, um ambiente que não te desafie a ser melhor, nesses 4 ambientes que eu te falei, que é o ambiente, o mental, corpo, social e financeiro, você não vai se desenvolver. Você vai ter, em algum aspecto, você vai não ficar infeliz, mas você talvez não se sinta preenchido sobre estar bem nesses ambientes. E outra coisa, seja amigo de quem você gostaria de ser, porque se você é amigo daquela pessoa, quer dizer que você admira ela de alguma forma. É a mesma coisa assim, eu admiro muito a minha esposa. Minha esposa é foda pra caralho. Então, ao mesmo tempo, se eu não quisesse ser como ela em alguns aspectos, por que eu vou ter ela do meu lado? Ou, por exemplo, eu tenho alunos muito bem-sucedidos, tanto em casamento, tanto em vida financeira, que são alunos em âmbito social também, em corpo também, que são alunos em que me inspiram a ser melhor. Me inspiram a
a ser um personal melhor. Porque são alunos em que também eu converso sobre dinheiro, também eu converso sobre relacionamento, também eu converso sobre o social, também eu converso sobre o corpo. E, e eu troco muita ideia com os meus alunos e ao mesmo tempo eles me ensinam como é que eu posso investir melhor o meu dinheiro, qual caminho eu devo seguir, como é que eu posso fazer para aumentar os meus investimentos. Então são pessoas que eu quero perto de mim. Eu não quero somente aquela pessoa para festa. Eu não quero isso. Também quero, mas eu gosto de compartilhar outras coisas com as pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe um comentário. Agradeço pela sua presença.